Câmara já aprovou o texto principal do novo Código de Processo Civil, o chamado CPC. Um dos principais objetivos da proposta é aprovar instrumentos que garantam a agilidade à justiça. O novo código vai permitir, por exemplo, uma análise mais rápida de ações sobre direito previdenciário e também de ações que questionem contratos de empresas de telefonia, de água e esgoto, os chamados contratos de adesão. Para conhecer mais detalhes sobre a proposta, que retorna para a votação do Senado, vamos conversar com o presidente da comissão especial que analisou o novo código, deputado Fábio Tradi, do PMDB do Mato Grosso do Sul. Bom, deputado Fábio Tradi, esse texto é bem complexo, né, essa aprovação, mas o principal seria a gente explicar o que vai melhorar para o cidadão, quais são os principais itens do código que vão dar benefícios para o cidadão. O tema é complexo, é muito técnico, é Código de Processo Civil, ele não estabelece os direitos materiais das pessoas, ele estabelece a forma como o processo se desenvolve para a concretização do direito. Ele é um tema, portanto, que demanda muita atenção e concentração dos deputados no momento da sua deliberação. É importante destacar que dois são os objetivos principais do projeto. O primeiro, dar mais celeridade na tramitação das ações. E o segundo, dar mais efetividade para a concretização dos direitos. Por quê? Quando o cidadão ingressa na justiça, ele reclama basicamente de duas coisas. Primeiro, que demora demais o processo e que ele, quando ganha, não tem o direito concretizado. Em relação a esses dois crônicos males que acometem a justiça brasileira, vem o projeto de reforma para combater. Sim. E quais são os principais instrumentos que vão ser utilizados para agilizar a justiça? Olha, estamos prestigiando o Instituto da Conciliação para evitar que o processo se prolongue, já que é possível um acordo logo na primeira audiência. Só para explicar o que é a conciliação, que é a possibilidade de evitar que seja aberta uma ação na justiça. Né? A conciliação é o acordo entre as partes. Assim que o autor da ação ingressa na justiça, o juiz, antes mesmo de citar a outra parte para responder à ação por escrito, através de advogado ou defensor público, ele chama as duas partes para tentar um acordo, evitando, portanto, o prolongamento indefinido do processo. A segunda forma que nós estamos adotando para imprimir maior celeridade na tramitação das ações é um instituto do direito alemão denominado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. É um nome complexo que pode ser assim resumido. Quando existe uma ação com um direito único que o juiz vislumbre a possibilidade de ser multiplicada por milhões, como as ações envolvendo os consumidores, de telefonia, ações previdenciárias. Quando o fato for idêntico e o direito único, nós vamos adotar a técnica de uniformizar todas essas ações para que o judiciário não fique assoberbado de processos, não fique com os processos acumulados e tenha condições de dar mais presteza e agilidade na tramitação das ações. Seria a jurisprudência? A decisão por jurisprudência? A jurisprudência consolidada dos tribunais será um instrumento para acelerar a tramitação dos processos. Mas é importante destacar, nós vamos acelerar sem comprometer a ampla defesa e o contraditório. São dois valores constitucionais que precisamos preservar. Quer dizer, nós não vamos atropelar direitos, nós vamos acelerar a tramitação preservando esses direitos fundamentais. Seria o caso da decisão única, que também está previsto no Código? A decisão única, ela diz respeito à consequência do incidente de resolução de demandas repetitivas. Porque nós não podemos permitir que vários juízes julguem
as mesmas causas, com o mesmo fato, o mesmo direito, só as partes diferentes. Então, de formas diferentes também. Exato. Né? E acontece muitas vezes de juízes, não é, julgarem o mesmo fato, não é, de forma diferente. Então, o incidente de resolução uniformizará o direito, abreviando o número de ações, né, diminuindo o número de ações e permitindo que o judiciário dê respostas mais ágeis. Né? O cidadão não suporta mais ficar esperando 6, 10 anos por uma resposta de um órgão que ele financia. As causas previdenciárias, por exemplo, quanta gente que morre antes de ver o resultado da causa. E é importante destacar que nós estamos incorporando emendas de deputados, por exemplo, da deputada Mara Gabrilli, emendas relacionadas às pessoas com deficiência, que vão acelerar, quando estas forem partes, o processo, em virtude, não é, da sua situação, e em relação aos idosos também. Que outras ações que seriam incluídas também nessa decisão única, por exemplo? O projeto, ele tem uma concepção diferente do Código atual. O Código atual é de 1973, batizado pelas águas da ditadura militar. Um código feito por uma cabeça só, o ministro Alfredo Buzaide. Esse código, autenticamente democrático, é o primeiro código do país que nasceu depois da Constituição de 88 e se encerra neste ciclo democrático. Ele foi feito pelas pessoas. As pessoas participaram da elaboração desse código através do sistema de comunicação digital da casa. Milhares de pessoas participaram. Pelo E-Democracia? Pelo E-Democracia. É um código que tem a concepção para o futuro, mas com os pés fincados no presente. Não é um código utópico. Ele é realista, mas ele é ousado no sentido de vislumbrar hipóteses que façam com que o cidadão se sinta plenamente representado por um instrumento jurídico dessa qualidade. Agora, tem um outro item também, que aí já diz respeito aos bancos, os depósitos judiciais. Estava previsto também que haveria uma quebra desse monopólio do Banco do Brasil e da Caixa Econômica para concentrar os depósitos judiciais. Isso se manteve? É uma opção do relator no sentido de prestigiar a redação que veio do Senado, dando preferência ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica e aos bancos estaduais. E no caso de não haver essas agências em algumas localidades, apenas nestes casos adotar a possibilidade de celebrar contratos com bancos privados. Caso contrário, a preferência é pelos bancos públicos. Não vai ser mais monopólio, vai ser preferência. Então, exatamente, é o texto do Senado da República que nós estamos, através do relatório do deputado Paulo Teixeira, aproveitando. Um outro item também, a ordem cronológica da entrada dos processos. Alguns juízes criticam que seja feita a resolução por ordem cronológica. Como é que é hoje o cidadão saber como funciona hoje e o que muda com o código? Muitas vezes, eu sou advogado, então muitas vezes o cliente me ligava e dizia, mas doutor Fábio, o meu processo, ele está concluso, quer dizer, pronto para ser julgado, desde o ano passado, e um outro processo ficou concluído depois e já foi julgado. Por que o outro processo passou na frente do meu? Nós queremos evitar essas disparidades, porque isso desiguala as pessoas perante a justiça. E nós precisamos dar à justiça o sentido de equidade, de igualdade. Isso então, não tinha na lei até hoje? Não havia. Agora há a possibilidade. É pela ordem cronológica de conclusão do processo que será, então, julgado. E o processo eletrônico, as videoconferências também estão garantidas no novo código? O subrelator na temática do processo de conhecimento e de introdução ao processo foi o deputado Efraim Filho, que incorporou os princípios do direito eletrônico, porque, convenhamos, não há mais condições de materializar a inteligência jurídica no papel. Agora tudo é digital, a cultura é digital e, portanto, nós adotamos os princípios gerais, valendo-nos de todas essas tecnologias avançadas, também para contribuir com a celeridade e agilidade. Mas é aquilo que eu disse, sem comprometer ampla defesa e o contraditório. Não é um processo civil apressado, é um processo civil acelerado. Tá certo, deputado Fábio Tradi.
Muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço.